E aí, como é que vocês estão? Aqui é Geraldo Gonçalves, né? E esse é o programa 727, né? Toda quinta-feira, às 7h27 da manhã, nós vamos estar aqui conversando sobre empresas familiares, sobre governança em empresas familiares. E hoje não é diferente, né? Hoje é quinta-feira e eu tô super animado porque hoje eu quero fazer boas entregas aqui, sabe? Eu estou animado para conversar sobre esse assunto, né? De como preservar o legado na empresa familiar, né? Eu tenho conversado muito, tenho estudado muito, sabe? A cada dia a gente vai melhorando, você tem que melhorar um pouquinho a cada dia, né? E é isso que a gente tem que fazer. E aqui no protocolo, aqui na governança, eu tenho feito isso, né? E eu espero que você goste dessa aula de hoje, né? Porque eu preparei com muito carinho, né? Fiz umas colas aqui para não esquecer de nada, né? Porque às vezes a gente esquece, né, gente? Isso é normal acontecer. Quando se faz uma transmissão ao vivo também, às vezes, né, pode acontecer a internet cai um pouquinho, né? Aliás, eu vou até abrir ali um pouco, só um minuto. Agora sim, vai ficar ainda melhor, né? E nós vamos então conversar muito aqui sobre preservação de legado, né? Esse é o desafio, né? O desafio das empresas familiares, né? E as empresas familiares, gente, já é mais de 90% das empresas existentes no Brasil são empresas familiares, né? Você sabe disso. Uma importância gigante, né, para os negócios no Brasil. Mas, infelizmente, tem muito problema, né? Aliás, a vida tem muito problema, né, gente? Viver é resolver problemas, né? Então, assim, a empresa familiar não é diferente, porque a empresa familiar é uma sociedade de sócios que não se escolheram, não é isso? Então, nós temos que tomar alguns cuidados, nós temos que tomar alguns critérios para que a coisa acontece assim, de uma melhor forma, né? E hoje, gente, para falar dessas questões de preservação de legado, estratégias, né, gente, para garantir a continuidade dos valores e o patrimônio da família, que é o desafio, né? Que é o que a gente quer. Quando você constrói algo, quando você faz algo, você espera, né, que aquilo seja preservado, que aquilo, né, seja garantido aí para os seus sucessores, né? Enfim, ninguém quer fazer uma obra e essa obra no futuro próximo venha desaparecer. Eu gostaria muito, né, que as coisas que eu faço pudesse ter continuidade pelos meus filhos. Pode até ser que eles nem queiram, né? Mas é o que a gente espera, né? Como pai, como mãe, enfim, como chefe de família, né? Você quer que a sua obra continue, não é verdade? Agora eu te pergunto, o que você tem feito? Você tem feito alguma coisa, né? Ou pensado alguma coisa sobre essa preservação, essa continuidade? Como é que isso vai acontecer, né? Como é que você poderia se programar? Quais os combinados se poderiam fazer? Aí que entra a questão da governança, né? Quando eu digo governança, gente, a governança é o guarda-chuva, né? É o documento maior, a governança é algo maior. E debaixo da governança você tem os outros instrumentos, não é? Você tem os outros instrumentos, igual nós estamos tratando aqui do protocolo, né? Os outros instrumentos, por exemplo, do Conselho de Família, enfim, da holding, são todas ferramentas para você enfrentar os desafios dentro da empresa familiar, né?
Por quê? A sucessão é um problema a ser enfrentado na empresa familiar. A sucessão, ela traz, sim, muito desafio. A sucessão, ela traz problemas, né? A sucessão, infelizmente, costuma ser traumática. Nem sempre, mas infelizmente na maioria das vezes costuma ser traumática, não é? E aí, o que nós podemos fazer para aliviar essas coisas, para diminuir essas coisas, enfim? Como que eu vou perpetuar os valores, o legado, né? Como é que eu vou preservar a união da família, que é um problema. Enquanto você está, né, só o fundador, só a fundadora, tudo bem. É fácil você gerir, é fácil você administrar isso, né? Mas quando vem os filhos crescem, os filhos casam, e aí a coisa torna-se um pouco mais complexa. Por mais que você, pai, por mais que você, mãe, por mais que você que é o chefe da família, né, você se empenhe, é um desafio, né? Levar isso para a próxima geração é um desafio, porque as relações humanas, elas são dinâmicas, né? Os nossos filhos, né, os nossos sucessores, eles são diferentes, e que bom que são diferentes, né? Pode ter, inclusive, né, nem todos trabalham na empresa, pode ser que nenhum deles queiram trabalhar na empresa, né, também, e que é um desafio a ser enfrentado. Por exemplo, a questão dos talentos, né? Porque, né, por exemplo, eu tenho uma empresa imobiliária, pode ser que minha filha queira ser médica, ela não quer mexer com imóveis, né? Mas então eu tenho que pensar nos funcionários, nos gestores, nas pessoas que estão ali comigo no dia a dia, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Porque numa empresa familiar, necessariamente os filhos não têm que estar ali na gestão. Isso é uma questão a ser enfrentada, não é verdade? Eu vou dizer para você, por exemplo, sobre a formação mesmo de novos talentos, né? Não só dentro da família, mas né, de colaboradores, para que o negócio possa continuar, né? Esses são desafios, né? E aí aquele desafio da sucessão é o que eu digo assim, o mais, não vou dizer mais espinhoso, mas o mais delicado, né? Eu acho que o desafio da sucessão. Como é que nós vamos enfrentar isso, né? Porque eu vejo assim, às vezes, a gente pensa como se a gente nascesse e colocasse na nossa cabeça, né, uma sementinha da eternidade, né? O nosso amigo, o nosso vizinho, enfim, as pessoas que estão próximas de nós morrem, mas nós acreditamos que não morreremos, né? Porque a gente tem aquela sementinha da eternidade. Mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Então, se você quer perpetuar a empresa familiar, se você quer perpetuar os valores da sua família, você tem que pensar nisso, né? Você tem que pensar como que eu vou fazer, quais as estratégias eu vou usar para que eu possa deixar as coisas minimamente organizadas. Como é que se faz isso, né? Como é que se faz isso? E hoje eu vou te dar umas dicas aqui, né? Eu prometi e vou fazer umas entregas bacanas aqui, né? Você que está chegando agora, muito obrigado. Eu vou colocar aqui agora, acho que eu vou melhorar o som, e se o som estiver chegando bacana aí, você me fala, me avisa aí se
aqui. Tá ouvindo bem aí, pessoal? Cada empresa é única, né? Então, não dá para dizer que um processo de governança, um processo de um protocolo familiar, uma sucessão planejada vai ser igualzinho para todo mundo. Não, é de acordo com a realidade de cada um. E por isso que é interessante, né? Mas aí, eu quero então dizer para você que é advogado, você que é contador, enfim, administrador, você que trabalha com empresas familiares, você entender realmente a importância, por exemplo, da governança, a importância do protocolo familiar, de como a gente usa isso, de como essas ferramentas são utilizadas para ajudar a família, para ajudar o empresário a levar a empresa familiar, a levar o patrimônio para um segundo nível, né? É a perpetuação daquele negócio, né? Vamos dizer assim, a entrega do legado, é passar isso para as próximas gerações. Deixar do jeito que está hoje aí, deixar da forma que se encontra hoje, normalmente não tem funcionado, né? Você vê que não tem funcionado. Eu digo para você que, de um modo geral, os exemplos que a gente tem de sucessão dentro das empresas, dentro da família, não é o melhor, muito pelo contrário, né? A gente vê muito problema, e aí é que entra por exemplo, o protocolo familiar. Aí que entra os combinados que se faz dentro da família. Porque a família, mesmo tendo os problemas, gente, eu não quero que o patrimônio da minha família seja posto em risco. Acho que ninguém quer isso, né? Por mais que eu possa eventualmente ter um problema com o meu irmão, eu não quero que o nosso patrimônio, que também, de certa forma não, que também é meu, uma parte dele é meu, eu não quero que o meu patrimônio entre em risco. Acho que ninguém de bom senso quer isso. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos conversar ou aplicar para que isso seja preservado? Aí é que entra o protocolo familiar. E o segredo do protocolo familiar, gente, é muito mais do que um simples combinado. É muito mais do que uma escritura pública ou um contrato particular, muito embora a gente prefere usar a escritura pública. Aquilo é muito mais do que um combinado. Aquilo é um livro de regras, né? Então, eu quero pensar que o profissional que está trabalhando com empresas familiares, ou que pretende trabalhar com empresas familiares, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é entender a importância do protocolo familiar. É entender que aquela família, que aquele patrimônio que foi conquistado com muita luta lá pelo fundador, ele não precisa ficar em risco quando o fundador vier a faltar. Os filhos não terão que necessariamente passar por um processo de inventário. Se o processo de governança, né, se o protocolo familiar for bem implantado. Então, se você quer trabalhar com empresas familiares, que é um campo gigante, viu, gente? É um campo extraordinário. Gente, veja, é loucura. E eu fico impressionado. Como é que as pessoas não veem isso? Será que o que eu estou enxergando, as pessoas não percebem isso? Faz uma busca aí para você ver. no GovBR, sabe? Empresas brasileiras, alguma coisa assim. Empresas existentes no Brasil. Quase 21 milhões de empresas existentes no Brasil. Eu vou dizer para você que todas essas empresas precisam de um processo de governança e só 1% tem. Tá lá, você vai ver as empresas que fazem isso. É muito pouco, é muito pouco. Sabe por que é muito pouco? Porque tem pouco profissional que trabalha com isso. É pouca gente que trabalha com isso. Eu não sei se vocês acham que isso é difícil, mas não é difícil, gente, é fácil demais. Você chegar no empresário, ou chegar no dono da empresa,
você chegar no dono do patrimônio e explicar para ele, olha, existe um negócio aí chamado governança, né? Existe umas ferramentas aí, uma delas é o protocolo familiar, que a gente pode profissionalizar aqui essa questão patrimonial, essa questão societária, essa questão familiar. Que aí eu já entro num outro assunto de extrema importância para a preservação do legado, né, dentro da empresa familiar. Eu vou compartilhar essa tela porque para que você possa visualizar e a gente conversar, né, de forma mais objetiva. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Eu espero que você consiga ver aí. Esses são os 3 ciclos da governança, né? A governança, então, societária, a governança familiar e a governança patrimonial. Todo ciclo de conversa, todo ciclo de abordagem dentro da família, dentro da empresa, se faz levando em consideração isso, né? Veja que os círculos são independentes, mas ao mesmo tempo eles se interagem, não é? E entender a governança familiar, e entender os desafios aí da empresa familiar, basta você entender esse ciclo aqui. Não tem mistério, gente, não tem segredo. É muito fácil entender esse processo de governança e aplicar objetivamente aí na empresa familiar sua ou do seu cliente, né? Se você for um consultor, enfim, se você for um profissional que trabalha com empresas familiares. E isso é muito legal, cara. Isso é muito desafiador no sentido assim, cara, é só isso? É só isso. E por isso que é interessante. Quando você diz, por exemplo, que eu posso fazer um combinado dentro da família, eu estou falando da governança familiar. Eu chamar a família e fazer esse combinado lá. Ô Geraldo, mas que combinado? Do que você está falando? Que combinado esse? Gente, quem faz a governança, na realidade, é a própria família. Você senta, por exemplo, com o dono e começa a conversar com ele, com o fundador, com a fundadora. Diz, olha, o que você imagina do seu patrimônio? O que você imagina da sua empresa no futuro? Né? Os seus filhos, você acha que eles têm condições de tocar esse negócio? Né? Ou o seu genro, a sua nora, ou vai ser, né, um colaborador seu? O que você espera disso aqui? E de acordo com essas respostas, você vai dando o quê? Sugestões, ideias, clareando para o empresário, para o fundador, para o dono do patrimônio, mostrando para ele que existem caminhos, existem possibilidades. E a transformação assim é algo fenomenal. O dono fala assim, mas é possível? Sim, é possível fazer. E aí ele vai te dando as dicas. Eu gostaria que a gente poderia, por exemplo, ampliar a empresa, mas ao mesmo tempo eu tenho receio que meus filhos entrem em litígio. Opa, então nós já temos aqui, né? Porque normalmente as dores, elas são muito parecidas. Elas não são iguais, mas elas são muito parecidas. E aí você vai colhendo aquelas informações, né, dentro desse ciclo aí da governança familiar. Que está ligado, né? Na medida que você fala sobre a governança familiar, você também está falando da governança societária e governança patrimonial. E aí você joga a questão da empresa. Pô, mas e a empresa? Vamos imaginar que o cliente tem uma empresa, que pode ser que ele nem tenha empresa, pode ser que ele só tenha patrimônio e tudo esteja dentro do CPF dele, tudo esteja sendo feito lá no CPF dele. Daí, inclusive, que nós, além de fazer o protocolo familiar, você vai fazer uma holding para ele, né? Que são serviços também de extrema importância e que você, profissional liberal,
se já não entende, vai entender e você vai vender para ele também. Ou vai dar esta dica para que ele, dono do patrimônio, possa fazer essa governança societária, essa governança patrimonial. E aí você vai conversar com ele, né, já colhendo as informações sobre essa empresa, sobre como é que ele imagina, como é que ele espera essa questão da sociedade que ele criou, né? Como é que ele imagina os filhos, ou como é que ele gostaria. Isso é no primeiro momento, né, gente? Porque depois você vai conversar também com os filhos, né? Depois você vai fazer uma reunião com eles e colhendo informações e mostrando caminhos, mostrando alternativas. Sabe por quê? Você está distante da situação, você consegue enxergar algo, por exemplo, que o fundador, o dono do patrimônio, não está vendo. Isso é uma facilidade muito grande que você tem como consultor, enfim, ou às vezes até o próprio empresário, né? Você dando a dica, ele vai passar a ver as coisas com outros olhos. E aí nós chegamos no terceiro círculo, né, que é a governança patrimonial. Nós falamos da governança familiar, da governança societária, e agora nós estamos falando um pouco sobre governança patrimonial, né? E aí nós estamos fechando, neste exemplo aqui, os 3 ciclos da governança, né? E estes 3 ciclos, gente, que para mim reside toda a estrutura, toda a ideia, todo o arcabouço da governança, todo o arcabouço do protocolo familiar. Tudo é construído em razão disso aqui, né? Não vamos inventar a roda, não vamos inventar a roda. Vamos focar nisso aqui, ó. Com isso aqui, com isso que está aqui na sua tela, você já consegue fazer um diagnóstico assertivo aí da sua empresa, aí do cliente que você está atendendo. E apresentar sugestões, né? Porque o profissional liberal, aquele que se propõe a trabalhar com empresas familiares, né, ele sabe dos desafios. E nós falamos lá no início. Um dos desafios da empresa familiar é a perpetuação do legado, né? O que é o legado familiar? Não, o que você entende por legado familiar? O que é isso? Gente, legado são valores da família, legado é história, legado é propósito. Isso é um legado, né? Qual é o seu legado? Qual é o legado do seu cliente? Ele vai te falar. Talvez ele não saiba nem o que é isso, mas você vai perguntando e vai colhendo as informações e vai formando o seu convencimento sobre o assunto. E você apresenta para ele o caminho, a direção. Que ele é um empresário de sucesso, isso não tem a menor dúvida, senão ele não teria chegado até aqui, né? Só que o que eu vejo muito profissionalismo no patrimônio, vejo também muito profissionalismo na empresa, porque senão ele não estaria ali, não teria chegado ali, mas e no que tange a família, infelizmente, não existe o profissionalismo. E aí é que está o segredo do protocolo familiar. É aí que o protocolo trabalha, é aí que o protocolo entra. É aí que você vai mostrar para o seu cliente, para o dono da empresa, né, que o protocolo é um remédio, é uma cura de uma dor, que é algo que incomoda o dono da empresa e que você vai mostrar para ele que tem solução àquela preocupação dele, né? Aquele combinado que você vai fazer através do protocolo. Porque o que o dono quer, gente? O que nós queremos? O que o dono do patrimônio quer é que aquilo não morra, é que a obra dele se perpetue, que o patrimônio seja preservado, que os filhos não entrem em litígio. Não é assim que a gente
né? Imagina, eu não quero que meus filhos briguem. Eu tenho certeza que você também não quer que seus filhos, enfim, ou você com seus irmãos briguem. A gente não quer isso, mas infelizmente isso acontece, não é? Agora, se você faz um combinado, se você faz um contrato, se você faz um protocolo, a possibilidade de resolver isso é muito mais fácil. Por quê? Porque tudo está escrito, né? Tudo está documentado. De acordo com o quê? Você não tirou da sua cabeça do nada. De acordo com as conversas que você teve com o chefe da família, com o dono do patrimônio, e você então escreveu. É como se fosse fazer um contrato, gente, né? Você já viu um contrato de compra e venda de imóvel? Você coloca as regras lá, né? Quem está vendendo, quem está comprando, né? Qual que é o objeto daquele negócio. Você descreve, né? Os direitos, as obrigações de cada um. Não é assim? O protocolo é igualzinho. Não tem mistério. Não tem mistério no protocolo familiar. O que eu vejo, gente, é que à medida que você inicia esse trabalho, você vai ficando mais especialista, é óbvio, né? À medida que quanto mais você treina uma coisa, melhor você vai ficando a cada dia, não é? No primeiro momento, talvez você possa até imaginar, isso aqui pode ser um pouco difícil, isso aqui... Não tem nada de difícil aqui. Você já faz isso. Você já administra os conflitos dentro da sua casa, eu administro conflitos dentro da minha casa. Isso é muito normal acontecer. Conflito faz parte da vida, né? Só que quando tem patrimônio na parada, quando tem dinheiro na jogada, aí a coisa fica séria demais e aí nós precisamos desses combinados, né? Porque o dia que você não estiver aqui, né? O dia que o seu cliente não estiver aqui, as coisas estarão todas resolvidas. Veja, eu tive agora, na época tô gravando esse vídeo no mês de julho, né? Julho de 2023. Eu não sei quando você vai assistir esse material. Mas essa semana, esse mês de julho, mais especificamente, foi no último dia de junho, no dia 30 de junho, né? Eu perdi um cliente muito conhecido no Brasil todo, né? Foi ministro da Agricultura. Uma pessoa muito querida. E aí deixou as coisas tudo resolvidas, né? Ele me chamou no hospital, inclusive para alguns recados finais, e uma das coisas que ele me falou: olha, eu estou tranquilo, porque eu sei que tudo eu fiz para que meus filhos não entrem em litígio quando eu não mais estiver aqui, né? Toda a questão patrimonial dele também tinha sido já resolvida. Isso é a tranquilidade, né? Isso é a tranquilidade. Isso, quando você mostra para o cliente no primeiro momento, às vezes ele fica assim, mas se... Não, mas se. É quando? Um dia você não vai estar mais aqui. Não? Então é bom que você cuide de deixar as coisas todas resolvidas, né? Cuide de fazer todos esses combinados. E eu quero compartilhar aqui com você uma outra questão, estou um pouco gripado, da governança, que também nós precisamos de falar. São algumas estruturas dentro da governança, né, que a gente trata dentro do protocolo familiar, a questão das reuniões, das conversas, né? Infelizmente, na empresa familiar ou dentro da família, conversa-se pouco sobre essas questões. Então, nós deixar uma estrutura que a gente chama de assembleia familiar, por exemplo, nós vamos nos reunir pelo menos 2 vezes por ano para conversar sobre isso, para conversar sobre assunto da empresa familiar, conversar sobre assuntos societários, sobre assuntos patrimoniais, para que fique mais fácil aquelas tratativas, né? Isso é uma estrutura importante que a gente usa dentro do protocolo familiar. Pode, inclusive, gente, e eu às vezes com algum costume, eu também uso,
Mas assim, de acordo com o que o cliente, o desafio do cliente, a questão do conselho de família, sabe? Eu acho que isso é uma estrutura muito bacana dentro do protocolo familiar e eu acho assim que isso tem que ser colocado para o cliente. Veja, tem pessoas próximo de nós que exerce, né, uma influência muito grande sobre nós ou sobre a nossa família, né? A gente os consulta às vezes para tirar dúvida, ou nós os respeitamos pela posição que ele ocupa, ou pela respeitabilidade, enfim. Ele funciona como se fosse um conselheiro nosso, um conselheiro informal. Mas você deve ter aí com você, né, algum conselheiro informal, às vezes até sua mãe, seu pai ou seu amigo. Mas todo mundo tem, né? Se você puxar aí, você vai ver, não, eu tenho um cara assim, uma pessoa assim, que quando eu tenho uma dúvida, eu ligo, eu pergunto, etc. Olha, dentro da empresa familiar, dentro do protocolo familiar, é muito comum, é bem possível você fazer isso também, né? Você colocar esse conselho de família, né? A gente chama de conselho de família. Por quê? Porque se acontecer algum problema, algum entrevero, alguma briga, alguma confusão, você tem a possibilidade de chamar esse conselho, né? Tudo isso para quê? Tudo isso para evitar brigas, evitar confusões. Toda essa conversa, gente, que nós estamos falando aqui, você está colhendo lá com o dono da empresa, né? Claro, você já pegou lá o que ele imagina do futuro da empresa familiar, o que ele imagina sobre a questão da sociedade, a questão da família, a questão do patrimônio, e aí você vai o quê? Fazendo todas essas anotações. Agora, acontece, gente, isso não é incomum, que a empresa da família tem sócio que não seja da família. Você já deve ter visto isso, não é? São as empresas multifamiliares, né? Eu posso ter uma empresa e eu tenho outras pessoas, e aí essa pessoa ela não vai assinar o protocolo familiar, porque ela não é da família, ela é apenas sócia da empresa. Aí eu vou te dar então uma outra dica que é importante. A nossa família, vou dizer, a família que você fez o protocolo familiar, o dono, o seu contratante, enfim, a pessoa com a qual você está tratando, deve fazer um acordo de sócios lá com essa outra pessoa. Para quê? Porque essa outra pessoa tem família também. E pode ser que essa outra pessoa não fez a governança. Pode até ser que, ao tomar conhecimento, né, dos benefícios da governança que o seu cliente está experimentando, certamente vai impactar essa pessoa, vai impactar esse sócio dele lá na empresa, e é bem provável que até ele te contrate para fazer esse serviço. Acontece demais aqui no escritório. A gente chega numa empresa, né, a gente chega num cliente para fazer um trabalho e tal, começa a fazer o trabalho e o cliente ele conversa, ele fala, ele comenta com os amigos, etc., e com o sócio, por exemplo, sobre aqueles benefícios. E a gente acaba fazendo, não só para aquela pessoa que nos contratou no primeiro momento, a gente acaba sendo contratado, né, pelo sócio dele, que indica para outro, e assim vai. Então, assim, quando você tem um caso da empresa multifamiliar, por que é multifamiliar, gente? Porque não é só uma família que é dona da empresa, né? Então, nesse caso, é de extrema importância, dentro desse guarda-chuva, ou debaixo desse guarda-chuva da governança, você fazer um combinado, um acordo de sócios, né? No caso de uma empresa limitada, acordo de sócio. Se fosse um SA, seria um acordo de acionista, que é um combinado entre os sócios, né? Ô, Geraldo, mas combinado como? Como é que funciona esse combinado? De acordo com... Você vai conversar com os dois, o que eles imaginam, forma de prestação de contas, enfim. Eles que vão passar a informação para você, né? E por isso aqui fica muito fácil você
descrever isso, fazer isso, enfim, esses combinados, eles vão, vamos dizer assim, vão sendo apresentados ao seu cliente de acordo com as suas percepções que você está fazendo, você está colhendo. Aliás, eu quero, inclusive, compartilhar um outro slide que eu acho que fica bem legal para a gente entender essa dinâmica também, de outras ferramentas de governança, né? Porque essa questão do ESG aqui, a gente, né, tinha que mostrar direitinho. Eu vou mostrar essa outra aqui, para você entender aqui. Vamos ver aqui, vamos ver essa aqui. Ver se você... Acho que se você não consegue verificar aqui direitinho, mas a governança familiar, né? Por exemplo, o conselho de família. Falei com você sobre o conselho de família aqui agora, né? O protocolo da família, o protocolo familiar, que é o documento que a gente assina, que o dono, a família toda assinou, enfim, isso é o motivo maior da gente estar conversando aqui, né? Porque essa aula aqui, gente, esse bate-papo, são experiências que eu tenho. É o que eu falo, o que eu converso aqui com você, o que eu falo aqui no nosso canal, são experiências que eu vivo aqui no escritório, né? E a gente aprende muito, gente. Isso é muito legal, porque à medida que você, por exemplo, você reúne com a família, ou você vai reunir com a família, minimamente ele já passou algumas informações para você sobre a família, não é? Ele já passou algumas dicas, como é que ele imagina, e aí você já estuda um pouquinho, né? Já dá uma olhadinha em algum material seu, faz uma pesquisa na internet e tal. Você já vai o quê? Um pouco melhor. Então, estar aqui conversando com você, ou gravando esse material, né, para que outras pessoas possam assistir posteriormente, eu também estou estudando, né? Eu também estou aprendendo, né? Então, por isso que é interessante. Por exemplo, então, essa estrutura que eu montei aqui para você da governança familiar. Eu vejo, por exemplo, igual já coloquei aqui, o conselho de família, né? O protocolo familiar, que é o motivo maior da nossa aula aqui, os comitês. Você não, mas que comitê? Como é que você trabalha a questão de comitês, né? Olha, eu posso ter um comitê de sócios, por exemplo, dentro de uma empresa multifamiliar, né? Ou seja, uma empresa que tem mais de uma família como dona. Eu faço também, gente, comitês, por exemplo, de netos. Netos é terceira geração, né? Então a gente envolve muitos netos nesses comitês. Como é que funciona? Porque o neto já está um pouco mais distante, né, vamos dizer assim, da história. O neto já não viveu realmente o crescimento da empresa. O neto, ele já numa perspectiva mais distante. Por quê? O avô começou, o pai e os tios vão dar continuidade na empresa, ou espera-se que dê continuidade na empresa, e os netos é a terceira geração. E a gente acaba, eu sugiro muito aqui no nosso caso, dentro do protocolo, a gente trabalhar esses comitês, por exemplo, de netos, quando tem os netos, né? Ah, mas o neto, ele tem 8 anos. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Você trazer um neto, por exemplo, para discutir, para aprender, melhor dizendo, sobre a história da família, né? Os valores da família, a história da empresa, como é que o avô dele, como é que aquele negócio chegou até ali. Eu tenho casos aqui, por exemplo, de que comitês de netos que escreveram um livro sobre a história do avô, sobre a história da empresa familiar. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Isso cria ou realça, melhor dizendo, o legado familiar, né? E ele fica mais vivo. E a avó fica toda satisfeita, né? Vendo o neto se envolver com a história da família, os netos escrevendo ali ou montando uma árvore, né, da estrutura da família. E é apresentado, sabe? Uma coisa muito linda, uma coisa muito bacana. E eu fico deslumbrado quando eu vejo um negócio assim. Aí você vê o seguinte, o quanto é importante o trabalho
né, do profissional que lida com as empresas familiares. Então, você, né, que é advogado, você que é contador, você que é administrador de empresa, você que é profissional liberal, né, que vai trabalhar com empresa familiar, você vai ter essa percepção, né? Você vê a coisa se transformando, se profissionalizando e a família, ela ficando, vamos dizer assim, mais unida. Porque, gente, dizer para você que não tem conflito na empresa familiar é bobagem da minha parte, porque sempre tem conflito, né? Alguns conflitos são explícitos, outros não, mas sempre tem conflito, né? E quando você chega, você consegue detectar isso, assim, na segunda reunião você já percebe aonde que mora a resistência e etc. E aí, com independência, que eu acho que você, profissional que trabalha, tem que ter essa independência, você não tem que puxar para o lado de ninguém, você tem que ter imparcialidade. Eu acho que assim, o exercício profissional, né, daquele que se dispõe a trabalhar com governança, ele tem que ser imparcial. Ele tem que mostrar os melhores caminhos para o negócio, para a empresa, para o patrimônio. Lógico que você foi contratado pelo dono da empresa, né? Claro. Mas isso não significa que você vai ter que fazer tudo o que ele quer. Que pode ser que o que ele quer, por exemplo, seja uma coisa ilegal. E você não vai fazer. Você vai mostrar para ele que existem outros caminhos. Não é verdade? Então, a imparcialidade do profissional dentro da governança, dentro do protocolo familiar, ela é de extrema importância, né? Então, assim, trabalhe para que o seu nome, para que o seu currículo seja melhorado a cada dia. Aí você vai ter mais respeitabilidade, você vai poder ganhar mais, porque você vai ter mais nome, vamos dizer assim, profissional. Isso é motivo assim, de muita alegria quando eu vejo, né, como a família reconhece isso, né, recomenda a gente para outras pessoas e vê como o profissional de governança é importante dentro dessa estrutura. Eu vou parar de compartilhar agora esse material aqui para a gente focar aqui só mesmo na nossa conversa aqui para ficar mais fácil, né? Para a gente seguir em frente sobre essa questão da preservação do legado familiar, né? Essas estratégias para garantir a continuidade da empresa familiar, a continuidade dos valores, a continuidade do patrimônio. Que é isso que a gente quer, é isso que a gente oferece, é assim que você vai ser remunerado na empresa, né? Uma das coisas, por exemplo, gente, que é muito fácil você mostrar para o cliente, a economia que ele vai fazer, né? Assim, ao fazer uma economia tributária, você concorda que você está ajudando muito o cliente? Claro! Olha, se ele está pagando um imposto, né, por exemplo, você vai pagar um imposto de sucessão. Você não precisa saber imposto de sucessão, mas todo mundo sabe que se uma pessoa morrer tem que fazer inventário se ela tiver patrimônio. Ora, se você faz esses combinados, resolve tudo, e o dono, por exemplo, não tem mais patrimônio em nome dele, no dia que ele vier a faltar, não tem que fazer inventário, não é? Então, isso aí, você vai mostrando isso para as pessoas, vai executando, isso vai criando mais autoridade para você, mais respeitabilidade no seu trabalho, tá certo? E o cliente fica muito satisfeito. Por quê? Está valendo a pena cada real, né, que o empresário contratou e está te pagando para executar, né, aquele trabalho. Por quê? Além de fazer toda aquela proteção dentro da família, você também está construindo, né, uma redução tributária para ele e uma coisa importante, a união familiar. Porque o que a gente quer, gente, né, quem tem família, né, o dono da empresa, ele quer isso. Às vezes ele até não fala abertamente, às vezes pelo jeito dele, mais fechadão, etc. Mas ele quer isso, ele quer a união da família, né? Ele quer
perpetuar os valores da família, ele quer proteger o patrimônio da família, ele não quer que a família entre em conflito na falta dele, por exemplo, né? Ele quer que a história dele seja contada, ou seja, respeitada. Tudo isso, gente, nós vamos fazer, tudo isso é possível fazer dentro do protocolo, né? Dentro da governança da empresa familiar. E eu acho que isso é a grande jogada, é a grande pegada desse assunto, né? Você mostrar essas questões, né? Por exemplo, a força dos propósitos e valores da família, a importância da história da família, qual a visão de longo prazo da família, o comprometimento da continuidade daquele negócio, né? A perpetuação daqueles valores, né? Por exemplo, até mesmo se for para vender empresa familiar. As coisas todas organizadas, todas bonitinhas, tudo combinado, você concorda comigo que fica muito mais fácil de vender? E pode acontecer que no meio um certo momento da vida, a família, por exemplo, queira vender uma parte do patrimônio. Se as coisas estiverem todas organizadas, gente, é muito mais fácil. Vai ter uma valorização melhor, uma liquidez melhor, porque a família está unida societariamente. A família pode até haver alguma divergência, isso é normal, existir divergência. Mas, sob o ponto de vista do negócio, a família está unida. Eu posso até, às vezes, não estar satisfeito com meu irmão, por uma questão ou outra, mas nós temos um combinado e vamos, por exemplo, vender uma parte do patrimônio, um imóvel, ou até mesmo a empresa ou parte dela, e nós somos alinhados contra isso, porque nós temos um combinado, porque nós temos um protocolo. Sabe, gente, não tem como, usando essas estratégias, o empresário, ele não vê os benefícios de um protocolo familiar. Ele não vê os benefícios de uma governança. Sabe? Não tem como. A questão é que não teve nenhum profissional ainda que foi lá conversar com ele. Por isso que eu disse para você que o universo da governança familiar, o universo das empresas familiares é gigante. Tem empresa demais aí precisando fazer isso. E eles nem sabem que existe. Né? Ou nem sabe que existe até agora, porque você está tomando conhecimento desse assunto, né? E você vai ser um dos mensageiros. Porque na realidade você já trabalha com empresa familiar, caramba. Você já trabalha. A questão é que você não se deu conta que você trabalha com empresas familiares. Por quê? Olha, de mais de 90% das empresas existentes no Brasil são empresas de controle familiar, e se você já faz algum tipo de serviço, certamente você está trabalhando para alguma empresa familiar. Né? Então, certamente você tem a oportunidade de tocar nesse assunto com o dono, falar sobre governança, falar sobre essas paradas aqui que nós temos conversado. Né? Aliás, gente, eu não posso esquecer disso aqui. Olha, isso aqui é importante, ó, presta atenção. Agora, no mês de agosto, eu estou gravando esse vídeo aqui em julho de 2023. Né? No mês de agosto, próximo mês, no dia 3 de agosto, eu vou fazer uma aula bem detalhada. Assim, eu estou preparando essa aula com muito carinho, viu? Na realidade, vai ser uma imersão. Nós vamos mergulhar nesse assunto governança, nesse assunto protocolo familiar. Então, assim, se você, e com certeza você tem dúvida, é normal você ter dúvida, entendeu? Anote aí na sua agenda, anote aí algum lembrete, coloque aí. Dia 3 de agosto, sabe? Eu escolhi esse dia, em razão de outros compromissos que eu já tinha, e nós vamos fazer uma imersão, sabe? Nós vamos entender tudo de protocolo familiar. Para quê? Para que você tenha mais e mais conhecimento para você fazer as abordagens corretas, para você impactar os donos de empresas familiares, para que você possa, né, ir para um próximo nível profissional. Porque você deve estar trabalhando aí normal, igual eu trabalhava, e não tinha essa visão, não tinha essa oportunidade que eu vejo sobre a governança das empresas familiares. Aí eu decidi fazer isso. Gente, não se preocupa, é de graça, tá? É de graça, ninguém paga nada para isso não. Anote aí, dia 3 de agosto, agora de 2023, né?
a imersão sobre protocolo familiar. E lá nós vamos falar tudo, tudo. Estratégias, como fazer, como abordar, os pontos importantes que você vai tocar, né? Aí com o dono da empresa familiar, você vai ficar fera em protocolo familiar, né? É mais uma oportunidade, gente. A gente não pode deixar passar essas coisas, né? Se esse assunto realmente assim fizer interesse para você, eu de coração eu peço que você venha, sabe? Porque eu estou aqui me dedicando e faço isso aqui com prazer, não tem custo nenhum, porque ao fazer isso eu também aprendo. Eu quero que você venha, eu quero que você venha participar. Quanto mais gente, melhor. Hoje a gente tem espaço para todo mundo. Nem se eu quisesse eu conseguiria atender todas as empresas, todos os clientes estão batendo aqui. Eu não consigo, porque eu tenho limitação de tempo, né? Eu tenho limitação. Eu só tenho 24 horas por dia, não é verdade? Então, quanto mais gente vier para esse mercado, mais ele vai crescer, porque o mercado é gigante. Então, assim, não deixe de vir. Se você quer ir para o próximo nível, se você quer melhorar, né, a sua remuneração, trabalhando com empresas familiares, realmente é uma baita de uma oportunidade, né? Só para você ter uma noção, gente, aqui no nosso escritório, eu não cobro menos que 30 salários mínimos por cada protocolo familiar, né? E olha que eu comecei do zero. Eu não conhecia protocolo familiar, não sabia o que era protocolo familiar. Eu sabia o que era holding. Eu já trabalhava com holding, já trabalho com holding já há bastante tempo, né? Desde 2005. Né? Mas protocolo familiar, não. Protocolo familiar eu comecei do zero. Olha, se eu não sou nenhum gênio, né? Não sou nunca fui nenhum estudante extraordinário. Eu era um estudante mediano. Eu consegui, por que você não vai conseguir? Né? Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com você, eu tenho um compromisso de passar o que eu sei. E aí nós vamos compartilhar, você vai ter dúvidas também, e aí você vai colocar as dúvidas, e essas dúvidas vão gerar outros insights, entendeu? Eu vou aprender também. Eu vou compartilhar o que eu já faço, né? E você vai dar suas ideias, e a gente vai terminar esse evento lá em dia 3 de agosto, né, sabendo mais do que a gente começou, né? Então não se esqueça, caramba, eu faço questão de sempre realçar isso. Cai para dentro, vem para cá, anote aí, 3 de agosto de 2023, né, venha participar conosco da imersão em protocolo familiar. Aí sim, nós vamos dar todas as dicas. Porque aqui a gente não, por mais que você fale aqui, hoje eu falei muitas dicas bacanas para você. Tá aí, eu prometi que eu ia falar, né, dos segredos do protocolo. Eu coloquei. E na imersão, nós vamos além disso também, porque nós vamos ter mais tempo, nós vamos aprofundar ainda mais, ok? Então eu conto com você, 3 de agosto de 2023, venha participar da imersão do protocolo familiar. Aqui no link da bio, tem lá, você olha lá, você pode se inscrever desde já. Né? Você se inscreve lá e para que você então seja lembrado, né, no dia 3 de agosto. Ok? Olha, valeu demais você estar aqui, a gente trocando essas ideias. Obrigado de coração por você ter participado. E você que vai assistir isso depois, eu espero que você goste desse material, né, que a gente fez aqui ao vivo com muito carinho. Ok? E se fizer sentido para você, né, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né, o material que nós temos aqui no nosso canal. Tranquilo? Combinado? Por hoje é só. E até a próxima. Beleza? Tchau, gente.